União Ibérica é o domínio espanhol em Portugal. Por que União Ibérica? União, porque é a união das coroas, o rei da Espanha ia ser rei de Portugal. Ibérica, porque Portugal e Espanha ficam na Península Ibérica. E quando eles se unem, União Ibérica. Essa União Ibérica, ela não é pacífica. Ela começou em 1580 e 2 anos antes dela começar, em 1578, Portugal estava muito bem. E o rei, vendo que seu país estava muito rico, ele foi guerrear com Marrocos. E nessa batalha, ele perdeu e morreu. Nessa época, os reis ainda batalhavam e podiam morrer na guerra. Como nós sabemos, quando um rei morre, precisa-se de um herdeiro para comandar. E esse rei, ele não tinha filhos, ele não tinha nenhum herdeiro. Nessa época, era muito perigoso para o reino. Então, como ele não tinha filhos, foram procurar parentes próximos para ser o herdeiro. O parente mais próximo do rei era um tio seu que já era velho, cujo nome Cardeal Henriques, que depois de 2 anos morreu. E depois da morte dele começou a União Ibérica. Início da União Ibérica. Bom, então o rei morreu e o seu parente mais próximo também. Porém, ele tinha mais 3 parentes próximos, a Catarina de Borgonha e o Antônio I, que eram de Portugal, e o Filipe II, que era da Espanha. O Filipe II, ele era mais poderoso, então ele contou com a ajuda dos nobres de Portugal para disputar o reino. Ou seja, os nobres de Portugal ajudaram um rei da Espanha a governar ao Portugal. Os nobres portugueses pensavam assim, que se um rei poderoso governasse Portugal, Portugal ficaria mais rico. Então eles apoiaram o rei Filipe a entrar em Portugal e dizer: espanhóis, agora eu vou governar vocês. Porém, vocês continuarão com autonomia política, a mesma moeda, e vão ter que pagar impostos para mim. Então, assim ele entra em Portugal sem guerra e essa União Ibérica dura 60 anos, passando por Filipe II, Filipe III e Filipe IV. Depois que a Espanha domina Portugal, automaticamente ela não vai ter só Portugal em suas mãos, e sim as terras também que Portugal tinha, como o Brasil e entre outros. Agora, a Espanha, além de ter os seus territórios, tinha também os territórios de Portugal. E lembrando que os dois tinham inúmeros territórios. E isso fez os outros países ficarem com medo da Espanha dominar o mundo, por ela ter quase o planeta inteiro em sua mão. Então, a França, a Holanda e outros resolvem atacar. Só que eles não atacam de forma direta, eles atacam nos territórios. A Holanda, os holandeses, atacam o Brasil. E quando eles atacam o Brasil, eles bloqueiam a saída de escravos africanos para ir para Portugal. E aí, Portugal, desse jeito, sem escravo, não ia ter mão de obra e iria falir. Então, eles resolveram recorrer aos índios. Porém, os índios, eles viviam na mata e lá era a casa deles, então ninguém ia ter coragem de entrar lá na mata e simplesmente prender os índios. Então, eles lembraram dos bandeirantes, que era um povo que vivia em São Paulo e era muito pobre. Então, eles recorreram aos bandeirantes, e os bandeirantes, nessa época, mataram e prenderam inúmeros índios.
Então, eles escravizaram os índios. Bom, o governo de Felipe II e III estava tudo ótimo, porque eles mantiveram a autonomia política dos portugueses, sabe? Os impostos estavam baixos, eles ainda tinham a mesma moeda como prometido quando eles governaram o Portugal. Porém, quando Felipe IV entrou, como ele estava sofrendo muitos ataques, ele aumentou muito os impostos dos portugueses e também tirou do poder nobres portugueses e colocou nobres espanhóis. Isso revoltou totalmente os portugueses e eles resolveram conseguir uma independência. Então, eles lutaram por essa independência, aproveitaram ali que que a Espanha estava sendo muito atingida por outros países, estava aquela guerra, então eles aproveitaram para conseguir essa independência também. E depois de 28 anos tentando e lutando, eles finalmente conseguem a independência. Resumidamente, a União Ibérica foi muito ruim para Portugal, que teve que gastar muito dinheiro para conseguir essa independência, e até hoje Portugal nunca voltou a ser o mesmo país rico que era antes. Domínio holandês. O domínio holandês no Brasil foi muito curto. Ele aconteceu no século XVII, quando os holandeses ocuparam uma parte do nordeste do Brasil, que foi da Bahia a Pernambuco. Seu principal interesse era controlar as produções de açúcar. O governo de Maurício de Nassau. O governo de Maurício de Nassau fez grandes investimentos urbanísticos nos domínios holandeses do Brasil, que foi de 1637 até 1644. Os fatores religiosos foi outra importante característica do governo de Nassau, porque os judeus sofriam perseguições e ameaças na Europa e eram obrigados a se converter para o cristianismo. Com isso, teve o fim do domínio holandês, que aconteceu em 1644. Após a produção de açúcar no Brasil, teve uma grande crise por conta das epidemias que causaram a morte de muitos escravos. Com isso, veio a seca, que devastou e acabou com as plantações de cana. Com isso, Maurício estava tendo muitas cobranças pelos fazendeiros que estavam enfrentando dificuldades econômicas. Nassau saiu do governo e voltou para a Holanda. Depois de muitos confrontos, como os dois enfrentados chamados de Guararapes, que o primeiro foi em abril de 1648 e o segundo em fevereiro de 1649, eles tinham acabado. E depois, com esse fato de eles terem enfrentados e ter bastante confrontos, os rebeldes eles tomaram a cidade, ou seja, invadiram a cidade em 1651 e acabaram expulsando os holandeses de lá. E foi aí que acabou o domínio holandês, que eles expulsaram os holandeses de vez. Expansão territorial. A expansão territorial foi a união das coroas para o Brasil português, pois foi durante a União Ibérica que os portugueses se arriscaram no interior, então chamado sertão. Naquela época, sertão não significava terra árida, como hoje, mas era sinônimo de selva e terras não dominadas. As expedições para o sertão foram chamadas de entradas e bandeiras. As primeiras contavam com o apoio da coroa e as outras eram organizadas por particulares. A maioria dos aventureiros eram mamelucos, que eram nome dado aos filhos de portugueses com as Índias. Já os bandeirantes, eles capturavam indígenas para vendê-los no litoral e também para explorá-los como escravos.